Hiperepílogo. Córdoba, 7 de junho de 1981. Ao leitor deste livro, verdadeiramente era minha intenção dar por concluído o mistério da sabedoria hiperbórea na página anterior. Neste momento, não tinha mais o que dizer, mas agora, uma semana depois, sucedeu algo que pôs nova luz sobre o problema que me ocupava, isto é, a localização da Ordem dos Cavaleiros Shirodal. Creio haver obtido ao fim uma pista segura e creio que é meu dever de honra compartilhá-la com o leitor, brindar-lhe a mesma oportunidade que disponho agora. Mas antes de oferecer tal informação, exporei de maneira sucinta o que me ocorreu no dia de ontem. Buscava uma iluminação interior, já que a busca exterior não me levava a nenhuma parte. Por isso escrevi o presente livro, e foi ao terminá-lo que, já muito mais sereno, decidi provar por uma via que ainda não havia tentado. Ontem à tarde, sem dar algum aviso, dirigi-me à casa de Oscar Field, e o defunto amigo do tio Kurt, e quem havia encontrado primeiro da Ordem dos Cavaleiros Shirodal. Como supus, sua esposa, uma amável e simpática mulher de nacionalidade italiana, ignorava tudo o relacionado ao encontro da Ordem Shirodal. Assegurou-me que Oscar morrera de morte natural, mas muito feliz pelas satisfações espirituais que recebeu nos últimos anos. Sabia sobre a existência da Ordem e bastante sobre a história de tio Kurt, e se estranhou de que ele não a houvesse mencionado. Expliquei-lhe que não tivemos tempo suficiente para conversar e que ele havia deixado pendentes muitos temas aos que jamais me dariam resposta. Mas o que aconteceu com Kurt? Perguntou ela. Morreu? Se for assim, te direi tudo o que sei, que não é bastante, e muito menos do que busca. Olha, eu sei de você. Sei que é um nefe de Salta, filho da sua irmã e de um alemão argentino. E sabe como sei? Não por Kurt, que jamais me diria nada, e sim pelo bom Oscar, que o amava como a um irmão e compartilhou comigo toda a sua história. Por isso te direi o que ele não te disse. Eu sou italiana, isso é óbvio. O que não é tão óbvio é que eu sou uma noviça do monastério onde von Grossen e Oscar Field refugiaram-se durante 2 anos após 1945, com a companhia posterior de seu tio Kurt. Bem, Oscar e eu nos enamoramos, e quando veio à Argentina, não tardei em segui-lo e casar-me com ele neste país, onde fomos muito felizes. Tivemos um casal de filhos que já vão à universidade. Por isso me estranha que não me mencionara, pois seu tio me conhecia quase tanto quanto Oscar. E o que ocorreu a ele? Conte-me com confiança. Teve que fugir destes terríveis inimigos que, segundo Oscar, não cessaria de buscá-lo até a morte? Não, senhora, esclareci. Afortunadamente, tio Kurt não morreu, não obstante ser certo o que você supõe. Aqueles terríveis inimigos, ao fim, o encontraram e exterminaram toda a sua família, que também era a minha. Por dizer toda a minha família, meus pais, minha irmã, meus sobrinhos e parentes distantes foram assassinados faz 1 ano. Mas os assassinos não conseguiram acabar conosco, e por esse motivo tio Kurt partiu há mais de 1 ano, assegurando que jamais regressaria. Só eu sobrei com a missão de encontrar os Cavaleiros Shirodal. Lamento muito o sucedido, pois sabia o quanto ele gostava da sua irmã Beatriz. Justamente evitava encontrar-se com ela por temor de comprometê-la e causar-lhe danos involutivamente. Mordi os lábios ao ouvir essa verdade. Tio Kurt a protegeu durante 35 anos e eu a entreguei em um instante nas mãos dos seus carrascos.
As notícias da senhora fiel não eram, por outra parte, muito alentadoras com relação à ordem. Temo que nada possa fazer por você, pois foi muito pouco o que me revelou Oscar sobre a ordem dos cavaleiros Shirodal. Desde logo, não me deu nenhum dado sobre os seus membros ou lugares de reunião. Mirei-a sem poder dissimular a decepção. Minha expressão lhe resultou cômica, porque sorriu e me alentou a ter esperança. Existia uma possibilidade. Algo faremos, Dr. Signagel. É o único que está em minhas mãos, e rogue aos seus deuses para que lhe dê resultado. Oscar tinha um cofre em seu escritório onde guardava as coisas da ordem. Várias vezes ele recomendou que, se algo acontecesse e se alguém da ordem se apresentasse a reclamar, seus pertences devia devolver-lhes sem discussão e conteúdo deste cofre. Mas até o presente momento ninguém, salvo você, solicitou-me informes sobre a ordem, pelo que eu jamais abri o seu cofre. O que faremos então será examinar o conteúdo da caixa e tratar de encontrar alguma pista. Fomos em seguida ao escritório do finado Oscar e, com ansiedade crescente, aguardei que a senhora fiel digitasse a combinação da fechadura e, ao fim, se abriu e caíram à vista os objetos reservados. A magra herança esotérica de Oscar Field consistia em 2 objetos, um livro e uma revista vulgar. Será difícil que alguém consiga representar minha perplexidade neste momento. O livro era um exemplar dos Fundamentos da Sabedoria Hiperbórea, por Nimrod de Rosário, exatamente igual ao que tio Kurt me dera para ler em Santa Maria, e que agora tinha em meu poder. E a revista se tratava de um número de esportes com 3 anos de idade. A senhora fiel terminou compartilhando de minha preocupação e, não sabendo de algum modo de conformar-me ou desejando que a entrevista se concluísse o quanto antes, entregou-me as 2 publicações. Estava convencida, disse, que Oscar Field aprovaria seu proceder, pois eu era sobrinho de seu mais estimado camarada, a quem nada podia negar. Desnecessário é esclarecer que revisei o livro folha por folha, linha por linha, buscando algum indício secreto, alguma mensagem criptográfica, alguma indicação oculta, alguma chave só destinada a ser interpretada pelos iniciados hiperbóreos. Muito pronto tive de descartar que o livro oferecesse tal possibilidade. É inútil é explicar que li e reli todos os artigos da revista, buscando ali uma pista sobre a ordem dos cavaleiros Shirodal. Logo cheguei aos mesmos resultados que com um livro nada, nem um início. Tarefa desagradável essa última, pois Esportes era uma revista do mais baixo nível intelectual ou moral. Cruamente tendenciosa em sua linha política geral, carece de critério editorial definido, pois seus artigos se redigem com evidente propósito de causar o golpe baixo ou o escândalo, efeitos que naturalmente agradam a seus 2 milhões de leitores. Os limites éticos do desenrolar dos temas, como era de supor, estão determinados unicamente pela proteção jurídica com que suas vítimas tentam defender-se se são atacadas pela soma das próprias pagas pelos amigos da publicidade barata. Logicamente, uma revista assim não pode pertencer a qualquer um. Seu editor proprietário é um celebérrimo jornalista amarelo. Não por oriental, precisamente, Samuel Isaacson, expoente da mais rançosa linhagem hebreia,
e sionista declarado. Pelo exemplar que chegou a minhas mãos, enterrei-me nos pormenores de 8 separações de não muito unidos casais de atores e atrizes. Conheci os reclamos do movimento Liberação de Homossexuais, li 2 artigos distintos sobre OVNIs, dos que, sendo professores em parapsicologia, asseguravam que seus tripulantes vão salvar a humanidade. Interiorizei-me dos detalhes de 5 assassinos, 3 violações e 1 estupro. Ascendi aos crimes do nazismo graças a uma biografia de Anne Frank e um relato abreviado de seu diário apócrifo. Vi 5 notas críticas que na verdade continham publicidade solapada sobre filmes com temática esquerdistas e outras 5 notas sobre ecologias e pacifismos, etc, etc. Na verdade, não existia matéria na qual a revista nos incursionava com uma habitual e repugnante vulgaridade. May God, que esgoto era aquela publicação? Por que demônios havia conservado o Oscar Field esse exemplar? Alguma razão deveria existir, e essa possibilidade era a minha única esperança. Mas qual razão? Eu já havia lido várias vezes 70 ou mais artigos e notas com um tom sinárquico assimilado, e isso que não mencionei a incrível e variada série de artigos publicitários sobre objetos de pornô, shops e feitiçaria afro-brasileiras, e a lista interminável de países, mestres, gurus, mágicos, quiromantes, tarólogos, etc., que ofereciam toda a classe de ajuda espiritual, desde solução de problemas de casais ou impotências, até desbloqueios psicológicos completos. Claro que estes avisos não prestei a menos atenção que aos artigos jornalísticos. Havia tantos, centenas deles. E ali estava a solução do enigma, tão à vista que parecia uma brincadeira de mau gosto. Uma brincadeira de mau gosto pesada de Nimrod de Rosário. De improviso, onde menos esperava, em uma folha cheia de cartazes ofertando os serviços de diversas escolas esotéricas e mestres, em uma folha sobre a qual havia passado muitas e muitas vezes a vista sem ver nada, se realçou a frase sabedoria hiperbórea. Quando inspecionei devidamente o aviso, li com surpresa o seguinte: não destrua uma parte se pode destruir o todo. É muito possível que você esteja preparado espiritualmente para conhecer a sabedoria hiperbórea. Essa ciência milenar lhe revelará quem é seu verdadeiro inimigo e lhe demonstrará o modo de trabalhar positivamente para conseguir a destruição total do universo criado. A realização de tão magnífico objetivo significará a libertação absoluta e definitiva de seu espírito de todo laço material e eternidade do espírito fora do maligno universo material que você odeia. Reflita e venha a nós, inclusive se tem sofrido algum tipo de lavagem cerebral que tenha debilitado momentaneamente sua agressividade. Em efeito, se seu ódio pelo mundo é tão intenso que você tem pensado seriamente em suicidar-se ou converter-se num assassino em série, ou se planeja destruir bens culturais ou naturais, ou somar-se a grupos nihilitas que praticam terrorismo de qualquer espécie, não faça, pois desperdiçaria seu esforço gastando pólvora em chimangos. Detenha o dedo no gatilho, guarde o punhal, não beba a estricnina, nem a dê a seus parentes e amigos.
não jogue o fósforo na gasolina, não lance seu coquetel Molotov. Pare o timer da sua excelente bomba caseira, tipo cano. Somente dirija-se à agência de correios se sua espiritualidade for verdadeira e sua repulsa pela cultura atual, pelo mundo atual ou pelo universo atual for autêntica. Você terá a oportunidade de ingressar uma ordem de guerreiros sábios e ser você também um guerreiro sábio e participar do mais grandioso esforço protagonizado pelo homem de todas as épocas para destruir totalmente a obra do Deus Criador do universo material. Você não está só. Outros compartilham sua mesma aspiração e sabem como fazê-lo. Parecia ou não uma brincadeira de mau gosto? A resposta só pode ser afirmativa e mais se torna em conta a classe de Pasquim na que estava publicado. Porém, nada do que afirmava ou propunha o único era estranho à sabedoria hiperbórea. Quem quer que tenha lido este livro estará de acordo comigo. O que tornava absurdo e incrível aquele texto era sua leitura fora da sabedoria hiperbórea, ou no contexto do jornalismo sinárquico das características de esportes e outros pasquins semelhantes. Mas não se me escapava que tal efeito seria buscado deliberadamente pelos cavaleiros Shirodal. Com que fim? Ignorava-o e não me aventurava a imaginá-lo. Talvez o aviso fosse uma contrassenha, talvez efetivamente estivesse destinado a pessoas espirituais dotadas de intuição de alto grau. Seja a verdade qual for, o caso era que eu não tinha mais remédio a não ser escrever a misteriosa caixa de correio. Já o fiz antes de redigir este hiperepílogo. E agora esperarei a resposta que sem dúvida esclarecerá todas as coisas. Mas como disse, no começo não quero dar por encerrado este livro sem brindar ao leitor com a mesma possibilidade que eu possuo. É uma forma também de compensá-lo pela fatigosa tarefa de assimilar os elementos da sabedoria hiperbórea aqui exposta, para que quem queira e se atreva possa prolongar estes conhecimentos na realidade, que não obstante é tão ilusória quanto a ficção desse livro. Resumindo, a mim, a intuição diz que a caixa pertence aos cavaleiros Shirodal, ou comunica-se com eles. Cada qual poderá comprová-lo por si mesmo, de modo igual ao que eu farei. E com essa descoberta, que constitui a única e última pista que descobri sobre a ordem dos cavaleiros Shirodal, dou por encerrado o mistério de Belicena Vilca, e me despeço de todos os leitores com o desejo que tenham a coragem de escrever e a espiritualidade necessária para merecer a resposta da ordem. Dr. Arturo Signagel. Post Scriptum. Córdoba, 4 de setembro de 1987. E esse é o término do livro O Mistério de Belicena Vilca. Gratidão, guerreiros e guerreiras, aos que ouviram. E esse foi o fim, o encerramento do livro O Mistério de Belicena Vilca. Se encerrou na página 754. Gratidão a todos os ouvintes.